Seja muito bem-vindo ao canal Redação Enem, meu nome é Pedro Marô e hoje a gente vai continuar essa playlist dedicada a fazer correções de redações do estilo Enem. Então se você também quer participar dessa iniciativa, eu vou deixar aqui em cima o link do vídeo onde eu te explico como que você vai fazer isso. É muito simples, é muito rápido e é gratuito, então participa também e aproveita essa oportunidade. A gente tem aqui a redação do João, que está no terceiro ano. Ele é lá de Cruzeiro do Sul, no Acre, e ele mandou a redação dele para a gente avaliar e a gente aprender e ver o que a gente pode aprender com os comentários que a gente vai fazer aqui nesse vídeo. O tema que ele colocou é o sistema carcerário brasileiro no século XXI. Então vamos ver como é que ele abordou e depois a gente avalia o que a gente pode aprender com esse texto. A série Carcereiros, baseada no livro de Drauzio Varela, retrata os problemas enfrentados no sistema prisional brasileiro, algo que muito se assimila à realidade do nosso país e gera efeitos que afetam toda a sociedade. A precariedade das cadeias brasileiras e a falta de projetos que instigam a ressocialização dos detentos refletem em sequelas negativas no século XXI. Atualmente, observa-se que a falta de estrutura nas prisões brasileiras é algo que se faz presente em grande escala e que gera graves danos. A superlotação das celas é uma das grandes responsáveis pela formação de rebeliões, que em alguns casos resultam em ferimentos e até mortes, tendo em vista a falta de comodidade. Outro fator existente é a falta de medidas educacionais que auxiliem na ressocialização dos presos. Essa problemática gera aos ex-presidiários dificuldades para se restabelecerem no âmbito social, o que consequentemente os insere em situação de desemprego e miséria, pela falta de capacitação para concorrer a quaisquer vaga de trabalho. Certamente, essa falta de oportunidade levará o indivíduo novamente para a vida do crime. Pela observação dos aspectos analisados, nota-se que a falta de atuação dos órgãos competentes geram os impasses em questão. Ademais, a necessidade de investimento no sistema prisional precisa ser resolvida com urgência. Logo, uma estrutura de comodidade decente, tanto quanto medidas educacionais que capacitem os detentos, reduziriam os problemas internos, como também um possível retorno de antigos detentos à prisão. Então vamos ver como que a gente pode usar esse texto para melhorar a sua redação. Para a gente descobrir como que essa redação pode ajudar a você melhorar seu texto, a sua escrita, eu separei em 3 tipos de cores os meus comentários. Os comentários em vermelho são aquelas partes do parágrafo que podem ser substituídas ou que estão inadequadas. As partes azuis são quais partes daquele parágrafo foram boas, foram pertinentes, cumpriram com a função dentro da redação do Enem. E as partes verdes são os meus comentários, as minhas sugestões para a gente adicionar ou modificar alguma coisa que eu pontuei anteriormente. Então, se você quer receber esse documento com todos esses comentários e todas essas instruções para você colocar em prática na sua redação e no seu texto e você conseguir transformar a sua redação, entra no nosso grupo do Telegram, que por lá, além de você receber esse documento em PDF, você também vai ter acesso à programação dos vídeos do canal para você não perder nenhum conteúdo. Então, vamos começar pela introdução e ver o que a gente pode aprender com esse parágrafo. Então, o parágrafo a gente começa percebendo que eu coloquei em pontuação de azul as partes que realmente são boas, são partes pertinentes e que são feitas de maneira adequada. Então, o comentário inicial da introdução é que a introdução é composta da tese e da contextualização. E o João, ele coloca aqui a contextualização fazendo referência a uma série de televisão, Carcereiros, que é baseada no livro do Drauzio Varela. Então, é uma contextualização muito pertinente para o tema, já que o tema é o sistema carcerário e a série tem tudo a ver com isso. Então, leve isso para as suas redações. Traga uma contextualização que tenha a ver com o tema. Mas não só isso. O João também faz uma outra parte essencial da construção da introdução que você tem que lembrar, que não apenas de contextualização vive ou existe uma introdução. Você precisa fazer a contextualização e relacionar com o tema. Então, olha como é que o João coloca. Ele traz o carcereiro, ele fala que é uma série inspirada no livro do Drauzio Varela, e ele diz que essa série se assemelha com a realidade do nosso país. Ou seja, ele faz uma ligação entre a ficção e a realidade. E ele continua trazendo um terceiro elemento que é muito importante de você lembrar de colocar na sua introdução, que é a relevância do tema.
Se o tema está sendo discutido, se esse tema ele pode ser o tema do Enem, significa que ele é relevante. Se ele fosse um tema indiferente, se fosse um tema que não tivesse importância, a gente não estaria gastando tempo discutindo. Então, o João ele acerta muito quando ele traz a questão que afeta toda a sociedade. Ou seja, esse é um problema que tem repercussão e a gente precisa discutir. Agora, ele continua acertando muito bem na introdução quando ele traz a sua tese. Ele apresenta a tese, e a tese é o posicionamento central frente àquela discussão, frente àquele tema. Ele mostra que esse problema que tem a ver com a ficção, que tem relação com o país e tem uma importância para a sociedade, se embasa por duas questões. Tem a questão da precariedade das cadeias brasileiras, é o primeiro problema que ele pontua, e a questão da falta de projetos que estimulem a ressocialização dos detentos, problema número 2. Então, funcionalmente, essa introdução, você tem que se inspirar nessa introdução para escrever o seu texto. Então, se você não cumpre essas etapas, o João, assim, acertou muito, e você olhe para essa introdução e veja que você tem que cumprir também essas etapas para você conseguir fazer com que a introdução tenha o seu objetivo cumprido frente à redação. Então, agora que a gente já viu o que ele acertou, vamos avaliar o que essa introdução tem de equívoco ou de que ela pode melhorar. Ele teve alguns erros aí estruturais, como carcereiros e como é o título de uma série, deveria ser colocado em letra maiúscula. Ele também errou, pode ter sido erro de digitação também, né? Essa questão do Drauzio Varela, então é um nome, precisa ter a letra maiúscula. E ele também errou ali na questão de muito se assimila, assimilar e assemelhar são verbos diferentes. Assimilar é compreender, assemelhar é ser parecido com. Então você talvez tenha errado essa questão e logo em seguida você também tem um erro estrutural de crase. Então assemelha-se a alguma coisa. Então é um verbo transitivo indireto que pediria a crase, já que o complemento é realidade, que é um substantivo feminino, e tem o artigo definido a. Então, junção da preposição com o artigo definido, feminino, a gente teria a crase. E aí você também tem um outro erro aí no finalzinho como é que se diz? Do seu parágrafo, que você fala: a falta de projetos e a precariedade são duas coisas, refletem as sequelas negativas no século XXI. Então você errou uma concordância, isso é muito normal, quando os elementos eles estão distantes do verbo, e aí é só uma questão de atenção. E para fechar esse parágrafo, você também teve um erro de ter colocado o XXI, né, referente ao século XXI, em letra minúscula, no caso teria que ser em letra maiúscula. Então, esses erros são muito pontuais, são erros estruturais, mas em termos de funcionalidade, a sua introdução atende perfeitamente ao objetivo da redação. Agora, o que a gente poderia só acrescentar a esses pontos seria corrigir esses erros estruturais e colocar, como eu coloquei aí em verde, um conectivo. É sempre bom que você explore os conectivos dentro do seu texto, entre os seus parágrafos, entre as suas frases dentro de um mesmo parágrafo, para que as suas ideias sempre fluam da melhor maneira possível. Então, o conectivo que eu sugeri foi que você colocasse nesse contexto a precariedade, entende? Para você fazer um link entre a relevância dessa discussão e que isso, na verdade, esse contexto é representado hoje pelos problemas 1 e o problema 2. Entende? Então, com isso, a gente fechou a nossa introdução e vamos ver o que a gente pode aprender com a primeira argumentação. Atualmente, observa-se que... E aí ele começa com um conectivo. Então, exibindo o lado bom desse parágrafo, o que a gente tem que se inspirar nele? Aí tem o uso do conectivo, então ele começa falando, apresentando o primeiro problema, mostrando que é uma atualidade. Ele também poderia ter colocado primeiramente, em primeiro plano, em primeira análise, mostrando que a gente vai começar a nossa discussão. E aí ele acertou, parabéns. Agora, ele também segue acertando porque você está vendo que nessa primeira frase existe um sublinhado. E o que é esse sublinhado? É o problema 1. Ele mostra que o problema 1, que esse parágrafo vai falar sobre o problema 1, falta de estrutura nas prisões, que é exatamente o que ele falou na sua tese. Ele disse precariedade das cadeias brasileiras. E ele muda essa linguagem, ele usa um sinônimo para que a leitura não fique repetitiva, não fique pesada. E ele manda muito bem. O meu único comentário negativo nessa frase é a questão de brasileiras, que foi escrito errado, mas eu imagino que tenha sido um erro de digitação. E aí ele continua o parágrafo, e o que a gente pode colocar de acerto é ainda o tópico frasal. O tópico frasal é a ideia central de um parágrafo e você sempre tem que ter essa ideia muito clara quando você for escrever a sua redação. A sua tese vai definir quais os problemas que você vai tratar e o argumento vai dizer em cada parágrafo sobre
qual dos problemas você está tratando. Então, nesse primeiro parágrafo, o João fala que ele vai tratar sobre a questão da estrutura das prisões brasileiras, mas ele tem ele tem essa questão e ele coloca o tópico frasal dele, e a gente vai comentar melhor depois a melhor posição sobre o tópico frasal. Ele coloca o tópico frasal no meio do parágrafo. Superlotação das células é um grande responsável por essa questão. Então, se o problema dele é a falta de estrutura e o tópico frasal, ou seja, a ideia central, é a superlotação, ele acertou no seu desenvolvimento do seu raciocínio. Porque a questão central da argumentação é sempre ir aprofundando. A redação, ela sempre se estrutura num aumento de complexidade. Então, primeiro você fala de uma série, depois você fala de como essa série se encaixa com o tema, depois você mostra que o tema é importante, depois você coloca que o tema é relacionado a dois problemas, e aí na sua argumentação você trata de um problema, você fala porque aquele problema é importante, você traz um repertório externo, você conclui aquela ideia, então você vai acrescentando camada. E é exatamente isso que o João fez. Mas a gente depois tem um comentário para fazer para a gente melhorar esse parágrafo. Então, o que a gente aprendeu até agora é que esse parágrafo está bem estruturado em relação à coesão, é relacionado também a mostrar qual é o problema que ele vai tratar, e ele também exibe o tópico frasal. Agora, como que a gente pode melhorar esse parágrafo? A gente precisa relacionar o problema ao tópico frasal, porque seria muito melhor que ele colocasse o tópico frasal logo na primeira frase. E aí, nesse final desse parágrafo, você consegue perceber que eu pontuei uma sugestão. Você colocar o tópico frasal, depois você fazer um embasamento, e depois você fazer um repertório externo, e depois fechar a ideia, concluindo aquele raciocínio. E o que esse parágrafo não exibe? Ele não exibe necessariamente essa estrutura, porque ele, de certa maneira, é um pouco repetitivo. Na primeira frase do parágrafo de argumentação, ele fala de novo que ele vai falar sobre a falta de estrutura, mas ele não necessariamente detalha com o que essa falta de estrutura se relaciona. Por isso que eu coloquei aí em verde, na terceira linha desse parágrafo, relacione o problema 1 ao tópico frasal. Ou seja, seria muito mais interessante que ele colocasse: atualmente observa-se que a falta de estrutura das prisões brasileiras muitas vezes é representado por uma questão de superlotação. Ponto. Eu já entendi que uma coisa está relacionada à outra. E aí sim abriria espaço para a gente embasar por que essa ideia faz sentido. Então, você tem que ter isso em mente. A sua primeira frase do seu argumento, muitas vezes, ela serve para situar qual é o problema que você vai estar discutindo e também mostrar para a pessoa que está corrigindo por que aquele problema ele existe, qual é a raiz daquele problema, qual é o fundamento daquele problema. E aí você segue colocando o tópico frasal, né? Ele segue colocando o tópico frasal no meio do parágrafo, o que não fica tão bom. E você acaba percebendo que essa frase do meio do parágrafo, ela tem uma continuação pela formação de rebeliões, que em alguns casos resulta em ferimentos e até morte, tendo em vista a falta de comodidade. E aí você vê que, já entrando nos pontos que estão equivocados no parágrafo, a gente percebe que essa frase, por exemplo, é uma frase vaga, é uma frase que não tem embasamento, em que ela foi colocada aí e ela não tem uma referência de por que ela é verdade. Por que essa frase é verdade? Por que essa frase é relevante para a discussão que a gente está fazendo? Então, isso é uma coisa que você tem que sempre ter na sua cabeça. Sempre que você fizer uma afirmação, o seu texto tem que explicar de onde veio aquela fonte, de onde veio aquela ideia, de quem que embasa aquela ideia. E por essa razão eu coloquei em vermelho. Você simplesmente dizer uma frase solta não é uma coisa boa para sua redação. E aí, ainda analisando o que há de vermelhinho nesse parágrafo, a gente tem brasileiros, que foi escrito errado, grande escala e que gera graves danos. Eu pontuei que isso é uma expressão vaga, imprecisa. Você que está acompanhando esse parágrafo tem que tirar de ensinamento o seguinte, que você deve evitar ao máximo ser genérico, vago. Quanto mais objetivo você puder ser, quanto mais direto, quanto mais preciso você puder ser nas suas colocações, melhor vai ser o seu texto do Enem. Porque grande escala é quanto? Graves danos, que graves danos são esses? Então, são expressões que não agregam muito à redação e que devem ser evitadas. Então, o que a gente aprendeu com esse parágrafo? Que a organização é uma coisa importante, que a gente precisa começar o parágrafo com um conectivo, que a primeira frase do argumento geralmente tem que levantar qual é o problema e com o que esse problema se relaciona, que a gente precisa trazer um aspecto objetivo para as frases que a gente fala, a gente não pode ser muito genérico e que tudo que a gente fala tem que ser embasado.
em relação à questão da estrutura do argumento, a gente poderia perceber que esse argumento falha na sequência do raciocínio, porque você apresenta a sua ideia, depois você embasa a sua ideia, traz um repertório sociocultural para dizer por que aquilo que você está dizendo é verdade, e você termina fechando a ideia tanto com uma conclusão como por uma consequência. Então, a gente vê que esse argumento deixa a desejar nesses quesitos, mas agora você sabe como que melhorar e não vai cometer esse mesmo erro. Vamos então seguir para o segundo parágrafo de argumentação. E aí você percebe que esse parágrafo começa, mais uma vez, por um conectivo. Então, qual é o lado bom dessa parte da redação? O que a gente pode aprender? Que ele começou com um conectivo. Sempre usar conectivo é uma boa ideia. Na dúvida, use um conectivo, que com certeza ele vai agregar alguma coisa para o seu texto. Claro, use com moderação, mas sempre que você estiver na dúvida se você acha que o conectivo é uma boa ideia ou não, em via das dúvidas, use o conectivo. E ele começa, o parágrafo começa com um conectivo justamente dizendo que, além desse problema que eu acabei de falar, tem um outro problema também que é importante, ou seja, outro fator existente. Conectivos semelhantes a esse seria o além disso, por outro lado não, perdão. Além disso, o ademais. Por que o por outro lado está errado? Porque o por outro lado dá uma ideia de contraste. Uma coisa é apesar da outra. Ou uma coisa é uma coisa e uma outra coisa é outra coisa. Lado A, lado B, coisas contrastantes. E não é essa a ideia que ele passa. Que o problema todo é o somatório de dois problemas. E isso você tem que ter em mente na realização da sua redação. Então a gente aprende que o conectivo é bem-vindo. Ele, mais uma vez, o parágrafo apresenta o segundo problema a ser tratado, falta de medidas educacionais, e a questão toda é que esse problema, ele retoma o problema dito anteriormente na tese, só que ele carece de um aprofundamento. É o mesmo problema que o parágrafo de argumentação 1 apresenta. A gente sabe qual que é o problema que vai ser tratado, mas a gente não entende mais muito bem de onde vem esse problema, com o que ele se relaciona. E por isso tem uma potencialidade de ser melhorado. E a gente vai chegar lá. Outra coisa boa que a gente consegue perceber ainda nesse parágrafo é o consequentemente, ali na linha número 5, que, de novo, outra vez o conectivo interligando, estabelecendo como são as relações de raciocínio entre as frases. E, por último, a gente consegue perceber que ele elabora a consequência, uma coisa que, de certa maneira, deixou a desejar no primeiro argumento, em que foi uma consequência muito vaga. Lembra que a gente falou sobre ferimentos, mortes, comodidade? Isso é uma coisa muito vaga. E ele traz, contrastamente, nesse segundo parágrafo de argumentação, uma consequência muito mais elaborada, muito mais detalhada. E isso é uma coisa muito positiva. Como eu falei, quanto mais específico você puder ser, quanto mais objetivo você puder ser, melhor para a sua redação. E ele termina também, esse parágrafo apresenta a sua conclusão, ou seja, ele tem muitos elementos positivos. Ele apresenta o problema, ele apresenta o conectivo, ele apresenta a consequência, ele apresenta a conclusão. Agora, o que ele carece? Ele falta um aprofundamento da relação do problema com uma raiz ou com um reforço, que seria o tópico frasal. Então, essas medidas educacionais não deixam de existir por quê? E aí, um embasamento de por que isso que ele acabou de dizer é verdade, e eu até pontuei aí em verde. Por que existe essa carência? Como ela é traduzida na prática? Ou seja, buscar trazer a discussão para um lado mais prático. Ou seja, fazer com que essa discussão deixe de estar meramente no plano teórico e também tenham um senso do lado prático, do lado do cotidiano. Como que essa realidade se exprime na prática? A gente pode buscar alguma coisa na história que aconteceu, uma rebelião, um massacre, alguma coisa que representa essa discussão? Com certeza a gente consegue encontrar. Então você sempre tem que ter isso em mente na hora de fazer a sua argumentação, que você sempre tem que trazer um problema, mostrar por que aquele problema acontece ou com que ele se relaciona, embasar esse problema com um repertório externo, por exemplo. Ele falou lá em cima do Drauzio Varela. Ele poderia ter usado aqui o massacre de Carandiru, ele poderia ter falado da penitenciária Pedrinhas e muitas outras coisas que podem se relacionar tanto com essa questão da infraestrutura como com essa questão da falta da educação. Então,
percebe que faltam alguns elementos que esse parágrafo poderia ter e que com certeza ele teria um outro nível. E aí a gente consegue perceber que o que a gente pode melhorar fora esses pontos? Esses pontos que estão em vermelho. Então existem alguns erros aí de estrutura, basicamente. Então aí na quarta linha a gente tem ex-presidiários, dificuldades para se restabelecerem, aí existe um erro de escrita, de ortográfico. A gente ainda continua nas 1, 2, 3, 4, 5, 6, sexta linha, se eu não me engano, que ele fala capacitação para concorrer a quaisquer vaga, então quaisquer estaria esperando um complemento que estaria no plural, mas vaga está no singular, então seria quaisquer vagas de trabalho. E de certa maneira eu ainda tenho uma pontuação para colocar que você tem que evitar sempre esse tom de quaisquer vagas, ou seja, nenhuma vaga, é um tom muito forte, é um tom muito categórico, então você tem que evitar sempre nas suas redações, seja na argumentação, mas na conclusão, as pessoas erram muito isso também. Quantas vezes você não deve ter visto uma redação assim, só assim será possível resolver esse problema. Então assim, esse tom que nenhuma vaga, só assim a gente vai resolver, esse tom muito enérgico, ele é negativo para a redação, porque podem existir outros caminhos para atingir aquele objetivo. Então vamos evitar esse tipo de tom. E aí ele continua, certamente essa falta de oportunidade levará o indivíduo novamente, ou seja, esse certamente, ele coloca em dúvida o que você está colocando como afirmação na sua redação. Tudo bem que você quer evitar o tom enérgico, essa falta de oportunidade levará, esse tom determinista que eu inclusive coloquei aí. Mas existem outras palavras que podem ser substituídas, pode substituir esse advérbio, que talvez tiraria esse tom de incerteza, que a gente também não quer ser categórico, mas a gente também não quer passar que o que a gente está falando não tem certeza. É uma brincadeira aí para a gente encontrar o meio do caminho. Então, esses comentários vão nesse sentido e resumem mais ou menos o que a gente pode falar sobre esse parágrafo. Aí no finalzinho, eu ainda coloquei como sugestão em verde o índice de reincidência de crimes. Você vê que nessa última frase, eu coloquei em vermelho, que levará o indivíduo novamente para a vida do crime. E aí, de certa maneira, isso é vago, é determinista, ou seja, vai voltar para a vida do crime, já que não tem educação, vai voltar. E pode acontecer de não voltar. De novo, evitar o tom categórico. E por que é informal? Vida do crime é uma coisa, é uma expressão muito pouco pertinente à redação do Enem. E aí eu coloquei uma sugestão de mudança desse tipo de expressão, o índice de reincidência de crimes. Então é uma coisa muito mais elegante, uma forma muito mais elegante de falar a mesma coisa. Então, o que a gente aprendeu com esse parágrafo? Que a gente precisa colocar os conectivos para somar uma ideia a outra, que a gente precisa colocar no nosso parágrafo a ideia central relacionada com uma causa ou com um reforço, e que essa ideia precisa de um embasamento, precisa de um repertório externo, um repertório sociocultural, alguma coisa que dê validade para aquilo. A gente seguiria com as consequências desse problema e o fechamento da conclusão. Então, esse parágrafo tem muitos desses elementos, mas também tem muitas coisas para serem melhoradas. Então, vamos para o nosso último parágrafo, ver o que a gente pode aprender com a conclusão. Pela observação dos aspectos analisados, e aí eu já coloco um comentário. Você não deve fazer menção ao seu próprio texto. Em face do exposto, como dito anteriormente, como supracitado, esses termos eles não são tão bem-vindos na redação. Então é melhor evitar. E aí eu dei a sugestão da gente substituir por um percebe-se, portanto, que seria muito mais elegante, muito mais pertinente à redação do Enem. Como ponto positivo, antes da gente continuar a análise desse parágrafo, você pode levar como aprendizado desse parágrafo que o João ele coloca uma frase de retomada, um gancho para a intervenção. E isso é uma coisa muito bem-vinda na sua redação. A conclusão ela é basicamente construída por dois momentos. A retomada e o gancho para a intervenção, ou seja, aquela primeira frase que avisa, olha, vou terminar meu texto e agora a gente vai começar a propor a intervenção. Sabe? Então é aquela questão, percebe-se que a falta de atuação dos órgãos geram, e aí tem um erro até de concordância, mas a gente já vai comentar, dos órgãos competentes gera os impasses em questão. Ou seja, e que isso precisa ter uma intervenção em cima disso. A gente precisa atuar em cima dessa questão. Então, você já deixa o gancho pronto para você começar a colocar a sua proposta de intervenção. E por que eu coloquei aí que tem um erro de concordância? Porque a gente tem aí que órgãos competentes geram os impasses. Ou seja, a falta de atuação dos órgãos os órgãos geram. Então, essa questão toda se relaciona com
esse erro de concordância, né, a falta gera e não os órgãos geram. Então, por essas razões, eu pontuei essas questões e ainda tem um erro muito comum que está nessa linha, que é a questão da vírgula. Você colocou uma vírgula separando o sujeito do verbo, e isso não se faz. Então, por isso que eu coloquei esses parênteses em vermelho. Então, vamos então analisar a proposta de intervenção desse parágrafo, e você vê que eu passei a caneta nesse parágrafo. Por quê? Porque a partir do ademais até o final são frases esvaziadas de significado para a redação. Você repete, você nota que o parágrafo repete várias frases que não agregam em nada. Se a redação do Enem tem que ter uma intervenção e você já falou, olha, vou concluir meu texto e agora a gente precisa intervir em cima desse problema, agora você tem que apresentar a sua proposta. Lembrando que a proposta tem esses 5 pontos: ação, agente, meio, efeitos e detalhes. Ou seja, se você tem que falar isso tudo, você ficar falando que é importante, a gente precisa intervir, a gente precisa fazer isso, a gente precisa fazer aquilo, mas não fala o que você vai fazer, não traz a proposta propriamente dita, você está falando frases desnecessárias, vagas, que não acrescentam em nada para o seu parágrafo. Então, o que a gente pode aprender com esse parágrafo de conclusão? Que a gente tem que retomar a nossa tese, mostrar que a gente vai concluir o nosso parágrafo, estabelecer um gancho para a gente introduzir a nossa proposta de intervenção e, de fato, fazer a proposta de intervenção. Nenhuma frase na sua redação não deve ter um objetivo. Se você olha para uma frase e não consegue entender por que aquela frase está ali, tem alguma coisa errada. E se isso for verdade, se você não enxergar sentido, tire aquela frase, porque certamente ela não vai fazer falta para o seu texto. Então, frente a todos esses comentários, vamos ver qual foi a nota, competência por competência, para essa redação. Em relação à competência número 1, eu dei 120 pontos, porque existem vários erros gramaticais, erros ortográficos, erros de concordância, erros de vírgula, e por essas razões todas, né, erros de crase, e por essas razões todas, eu dei 120 pontos. Na competência número 2, da estrutura dissertativa argumentativa, eu achei que o tema foi desenvolvido de maneira adequada. A tese foi exposta, os argumentos faziam menção à tese, só que a argumentação não foi tão bem explorada, a proposta não foi respeitada, e por essas razões, 120 pontos. A competência número 3, que trata da argumentação, da articulação e da coerência, eu dei 120 pontos também, porque eu achei que a argumentação deixou a desejar do ponto de vista da profundidade da discussão. Ela precisava ser muito melhor embasada do que ela foi. E por essas razões, apesar de eu ter entendido o seu posicionamento, eu dei 120 pontos, que eu achei que faltou um aprofundamento, faltou detalhamento, e isso faz menção a essa pontuação. Em relação à sua competência número 4, que trata dos recursos coesivos, eu achei que você articula muito bem as frases, você articula bem os conectivos. Talvez você tenha errado em algumas referências, em alguns períodos que poderiam ser retirados do seu texto. Então, frases desnecessárias, frases vagas que não acrescentam em absolutamente nada, são pontos negativos frente a essa competência, e por isso 160 pontos. E em relação à sua proposta de intervenção, eu te dei 0, você ganhou 0 nessa competência. Por quê? Por que essa redação representa 0 na competência? Porque ela não apresenta proposta. Nenhuma proposta foi apresentada. Existe a frase retomada, mas depois da frase retomada, fala que o problema precisa ser resolvido, mas não se diz o que precisa ser feito para que o problema seja resolvido. Então, ou amenizado. E por essa razão, 0 nessa competência. Somando todas as competências, essa redação tem uma nota de 520 pontos. Então, o que a gente pode fazer para melhorar essa redação? E se você tem algum desses erros que foram colocados aqui, esse é o momento para você ver o que você pode fazer para melhorar. O nosso plano de ação, então, contempla os seguintes pontos. Em relação à norma culta, esses erros que foram colocados aqui fazem menção principalmente à crase, à concordância, à estuda vírgula, que são pontos muito diretos em relação a você abrir uma gramática, abrir um vídeo no YouTube e você descobrir quais são as principais regras que regem aquele ponto, seja crase, seja concordância, seja vírgula. Então, você buscar resolver esses problemas, isso frente aos outros problemas da redação, isso é um ponto muito direto. Então, se você tem problema com isso,
vá estudar uma gramática, olha uma gramática, porque são pontos muito diretos e que se você melhorar, a sua pontuação vai aumentar muito, porque a competência da norma culta, ela tem medidas muito diretas para ser transformada, para ser melhorada. Ainda na norma culta, evitar termos inadequados e informais. E como é que você faz isso? Se você sempre erra a mesma palavra, faça uma lista. Pegue uma lista, um pedaço de papel e sempre que alguém colocar para você que aquela palavra é ruim, inadequada, seja um termo inadequado ou ortografia, porque você escreveu errado, coloque, anote a palavra e faça uma lista. Ah, essa palavra é inadequada, eu vou substituir por essa outra. Ah, essa palavra eu escrevi errado. Como é que ela é escrita certa? É dessa maneira. E assim você vai diminuindo seus erros sistematicamente. Em relação à estrutura e recursos coesivos, o que a gente poderia melhorar a partir desses ensinamentos? Que a gente teria que explorar o uso dos conectivos. Muitas vezes as frases elas não se relacionavam entre si de uma maneira clara, como na introdução eu dei como é que se diz? A sugestão de colocar um conectivo para sempre reforçar essa relação, aprofundar a interligação dos períodos, que faz menção também a essa iniciativa, e explorar a referenciação, ou seja, sempre você falar essa perspectiva, esse cenário, esse fator, esse problema, sempre fazendo uma ligação para que todas as frases estejam encadeadas e o raciocínio não se perca. Então, em relação a esses dois pontos, show. O que a gente pode fazer na argumentação, que geralmente é o maior dos problemas? A gente precisa entender a organização básica do raciocínio. Então, você, analisando comigo essa redação, a gente já aprendeu várias coisas com esse texto, que o raciocínio ele tem um início, ele tem um meio e ele tem um fim. A gente precisa apresentar uma questão, a gente precisa embasar e depois a gente precisa fechar a ideia com uma consequência ou uma conclusão. E dentro desse quesito, a gente precisa exibir um problema, que nem foi exibido nesse parágrafo, mas se você faz isso, você não está atingindo tudo que você precisa fazer. Você tem que exibir no seu parágrafo o problema e também relacionar de onde aquele problema vem. O que se relaciona com aquele problema, seja causa, seja reforço. Então, isso é uma coisa que você tem que levar sempre para a sua argumentação. Então, outro ponto que é muito importante, que a gente viu que ficou falho na argumentação, foi a questão do embasamento das afirmações. Sempre que você você afirmar uma coisa, trouxer um dado, uma afirmação que... todas as afirmações precisam ser embasadas, mas tem algumas que são gritantes. Você fala de uma porcentagem, por exemplo, e você precisa colocar de onde você tirou aquela porcentagem. E às vezes você pode não ter esse conhecimento de que você precisa fazer isso, e isso você pode ser descontado por essa razão. Então, sempre embase as suas afirmações. E por último, os dois últimos pontos dentro da argumentação é a questão de explorar o lado prático e realista da discussão, ou seja, já que esse problema é tão verdadeiro no cotidiano do Brasil, é um problema tão latente no Brasil, será que não existem exemplos de como essa discussão se apresenta na nossa realidade? Certamente existem. Então, se isso é verdade, isso ser apresentado na sua redação é um ponto fundamental para que a sua discussão ganhe força. E por último, dentro de argumentação, a questão de concluir o raciocínio e relacionar com o tema. Ou seja, como que aquela ideia que você está discutindo se relaciona com o tema? Como que a superlotação se relaciona com o sistema carcerário representar um problema para o Brasil? Como que a falta de educação representa um problema para o Brasil, para o sistema carcerário, para a sociedade? Sempre relacionar o seu desfecho daquele raciocínio com o tema. E por último, a questão da conclusão, você lembrar que sempre você tem que pontuar os 5 pontos do INEP, da cartilha do participante, que fala que você tem que mostrar o que você vai fazer, quem vai fazer, como que você vai viabilizar aquela ideia, quais os efeitos daquela implantação, daquela proposta e o detalhamento de um desses pontos. Então, isso sempre tem que constar pelo menos uma proposta para um dos problemas. O INEP vai analisar a sua proposta mais completa. Então, nessa linha, você tem que evitar usar frases desnecessárias, porque o espaço da redação já é pouco, né? Quando você começa a elaborar a sua redação, você percebe que as linhas às vezes não são suficientes. A gente queria ter 35, 40 linhas muitas vezes. Então, assim, você tem que ser conciso e se atentar para não desperdiçar espaço. Então eu espero que você tenha gostado e que a gente tenha aprendido bastante, você tenha aprendido, assim como eu, bastante com essa correção, que isso possa ter inspirado você a melhorar os seus erros, que podem ter sido também colocados aqui nessa redação. E se você gostou do conteúdo, se inscreve no canal, que o canal está com muita novidade. E também não se esquece de se inscrever no nosso canal do Telegram, que por lá, além de você ganhar a programação semanal, você também vai ganhar
o PDF desse documento com todos esses comentários, tá bom? Um abraço!